Olá, meus irmãos, amigos, irmãos. Bom, pessoal, quero falar para os irmãos uma coisa muito importante mesmo. Importante, mas que o povo não compreende e muitas das vezes não dá atenção, menospreza, que não devia ser menosprezado. Sabe quando Deus permitiu, desde Abraão até Moisés, Deus permitiu ao povo que fizessem sacrifícios, holocaustos, incensos, mas Deus somente permitiu. A lei de Deus é outra, os mandamentos de Deus é outro. O mandamento de Deus não é façam sacrifícios a mim, façam holocaustos a mim. Isso aí foram palavras que veio dos pensamentos humanos, raciocínios humanos, e que Deus permitiu o povo colocar isso em prática, porque o povo não compreendia Deus, não conhecia Deus. O povo não sabia ainda manter-se retamente nos caminhos de Deus. Então Deus permitiu isso até que o povo aprendesse a andar nos caminhos de Deus. Aí o tempo foi passando e o povo foi pecando cada vez mais e fugindo do caminho de Deus. Foi aí que Deus então cansou e falou verdadeiramente o que ele achava de tudo isso que o povo fazia. Eu vou ler para os irmãos na Bíblia em algumas passagens. Eu vou começar por Jeremias. Jeremias era um profeta muito abençoado. Aliás, todos os profetas são abençoados. Mas faça por onde, né? Alegre o coração de Deus e Deus alegrará o seu. Mas tudo retamente. Então vamos lá. Jeremias, capítulo 7, versículo 21. Vamos começar do versículo 21. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Porque nunca falei aos vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás, e não para adiante. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, madrugando e enviando-os. Mas não deram ouvidos. Bom, vamos agora para o próximo. Isaías, capítulo 66, versículo 3. Capítulo 66, Isaías, versículo 3. Vamos começar do versículo 3. Aquele que mata um boi é como aquele que fere um homem. Preste atenção nisso, irmãos. Prestem atenção. Aquele que mata um boi é como aquele que fere um homem. Aquele que sacrifica um cordeiro, como aquele que degola um cão. Aquele que oferece uma oblação, como aquele que oferece sangue de porco contaminado, que naquela época para eles era contaminado. Aquele que queima incenso, como aquele que bendiz a um ídolo. Também estes escolhem os seus próprios caminhos, e a sua alma toma prazer nas suas abominações. Também eu quererei as suas ilusões. Farei vir sobre eles os seus temores, porquanto clamei e ninguém respondeu. Falei e não escutaram, mas fizeram que é mal aos seus olhos, e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Ou seja, fizeram só maldade aos olhos de Deus. Então, agora vamos para o próximo, para que os irmãos entendam.
mais perfeitamente. Não era aqui não. Ou era? Deixa eu ver aqui. Pera aí, irmãos. Um minutinho. Era aqui sim, eu estava olhando errado. Bom, vamos lá. Isaías capítulo 1, versículo 11. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos, de carneiros e da gordura de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Aqui Deus já mostra que não é isso que agrada a Deus. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requerereu isso de vossas mãos? Quem viesseis pisar nos meus átrios? Não tragais mais oferta debalde, o incenso é para mim a abominação. Para quem não compreende, sabe por quê que o incenso é para Deus abominação? Porque o incenso é como um ídolo, irmãos. Vocês simplesmente usam a força de algo da matéria, da terra aqui, desse mundo, para se achegar a Deus, sendo que Deus pede simplesmente que obedeça os mandamentos dele, a palavra dele, a lei dele, que Deus mostrou claramente através das ações de Jesus e das palavras de Jesus, e mostrou claramente nos 10 mandamentos de Moisés. Está lá, é simples. O resto são tudo obras de mãos humanas, que Deus permitiu apenas para ajudar o povo, porque tinha compaixão do povo. Porque Deus é amor, gente. Deus é misericórdia. Por isso que Deus teve misericórdia do povo. Então entendam Deus e parem de querer seguir obras humanas feitas de mãos humanas. Mas obedeçam mais a Deus. É necessário? Não estou falando que não seja necessário as obras humanas feitas por mãos humanas. É necessário sim, porque se não fosse necessário Deus não tinha usado. Mas Deus usou porque foi necessário. Mas em outros casos, que foi o principal de Deus ter usado, foi porque Deus teve misericórdia do povo e compaixão e permitiu aquilo acontecer. Porque o preço do pecado é a morte, o sofrimento, a destruição. E Deus não queria que isso caísse sobre o povo. Morte, sofrimento, destruição. Já não bastava isso. Sendo que também, entendam, irmãos, que quando o pecado vem ao mundo, o pecado não cai somente sobre a pessoa que a fez, mas atinge o mundo inteiro. Porque todos nós também somos criaturas da terra, unidos e interdependentemente unidos. Ou seja, dependemos um do outro. Por isso, se você faz um bem e alegra o coração de Deus, fazendo aquilo que é da vontade do Pai, você vai lançar algo bom ao mundo. O mundo pode não sentir, mas Deus sente. E a mão dele está sobre o mundo, fazendo por onde? E Deus faz por onde? Ao mundo. Entendam isso. E agora eu vou continuar para vocês terminem de entender o resto. Entendam, irmãos, também que o coração dos seres humanos, aqui, quando Deus mostrava ao povo, mostrava claramente. Quando eles faziam isso, também Deus queria que fizesse de coração e alma para Deus. Porque não adianta nada você fazer, mas fazer por fazer. Deus quer que você faça de coração e alma. Deus permitiu, por compaixão do povo. Mas mesmo na permissão de Deus, Ele queria ver ali a sua fé e a sua entrega total a Deus, de corpo e alma. Faça isso em espírito e em verdade. Obedeça a Deus em espírito e em verdade. Entendam isso. Continuando, versículo 13, capítulo 1 de Isaías. Não tragais mais ofertas debalde, o incenso é para mim a abominação, e também as festas de lua nova, e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades as aborrece a minha alma, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer.
Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, e cessai de fazer mal. Aprendei, agora, olha, escute bem, irmãos. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai das casas das viúvas. Vinde, então, e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Vamos ler somente até aqui, é o suficiente. Então entenderam, irmãos, o que eu quis dizer? Quanto mais vocês forem contra a palavra do Senhor nosso Deus, que só quer o bem, mas o povo não entende. Verdadeiramente não entende. Mas quando entenderem, entenderão a Deus. Entendam, irmãos. Não estou pedindo aos irmãos que parem de fazer as coisas simples que Deus permitiu, porque não estamos ainda no céu para fazer tudo aquilo que deve ser feito apenas em espírito. Se fosse assim, viveria então em casa, orando apenas e em comunhão com Deus, lendo a Bíblia. Precisamos de fazer por onde? Mostrar nossa fé, pregar ao povo, colocar uma casa de oração para que lá pudéssemos evangelizar, orar, colocar em prática a obediência do sábado que está nos 10 mandamentos. Como o próprio Jesus disse, não vim para tirar nenhuma dos mandamentos, não vim para abrogar nada. Estou apenas confirmando, concluindo tudo o que Moisés disse, porque tudo o que Moisés falou, falou de mim. Então entendam isso, irmãos. Não estou querendo abrogar nada, não estou querendo tirar nada. Apenas estou mostrando aos irmãos que devemos ter um coração simples e fazer de coração e alma para Deus, em espírito e em verdade. Porque quando você for à igreja, faça isso de coração, não faça por ir. Não queira engrandecer a si próprio mostrando que você é grande lá, porque você nada é, é como uma formiga. Quer se mostrar? Dobre seus joelhos no chão, humilhe-se. Seja humilde para com Deus e para com o próximo. Ame o seu próximo e ame a Deus acima de todas as coisas. Guarde o sábado dele, mas não guarde simplesmente só para ficar em casa descansando. Descanse em Deus, fazendo a obra de Deus. Faça por onde, consagre-se, deixe o sábado consagrado a Deus. É essas obras que devemos fazer. E essas obras devem ser feitas em espírito e em verdade. Por isso Deus abominava tanto aquilo que antes ele tinha permitido ao povo para que fizesse. Mas o povo não soube fazer. E tornou-se aos olhos de Deus abominável. Então, irmãos, façam por onde. Aqui fica o vídeo. Ficam com Deus.